perdoe os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Amém. Prometo que não serei, de maneira alguma, prolixo. Serei sucinto na minha fala, até porque já me intimaram, padre, fala pouco, que é para a gente aproveitar o máximo possível a festinha com o Senhor. A festa já começou. A Eucaristia é uma festa dos eleitos de Deus, né? Somos todos convidados para a ceia do Senhor. E o Cordeiro que se imola, que se entrega para a nossa salvação. Caríssimos filhos, se assim ainda posso chamar, irmãos em Cristo, Igreja Santa, celebrando esta última Eucaristia na qualidade de Pai e Mestre na fé, mas sobretudo irmão convosco, neste processo de evangelização e de caminhada de retorno para a eternidade, queria dirigir a vocês algumas palavras que pudessem vos ajudar, aliás, nos ajudar a robustecer a nossa fé neste momento de turbulência desta barca que se chama paróquia. Estas coisas é comum acontecer para separar o joio do trigo. Essas coisas são comuns acontecer para ver até onde é que vai a nossa fé. Pois dizer que tem fé, com bolso cheio de dinheiro, barriga cheia de açaí, uma boa esposa, um bom esposo, um bom carro, uma boa moto na garagem, uma boa casa para morar, isto a gente tira de letra, né? Mas a fé, ela deve ser provada e comprovada como o ouro e a prata, que tem a sua autenticidade comprovada na mais alta e elevada temperatura. Por que você está dizendo isto, padre? Quem de nós não tem as turbulências na barca da vida? Ou é o esposo, ou é a esposa. Às vezes pode ser até o padre, né? Com toda boa vontade, mas pode também ser esta turbulência na vida de um e de outro que não comunga das ideias teológicas pastoral, ou quem sabe porque falta uma conversão pastoral da parte dele, ou quem sabe estes 11 anos de estudo me ensinaram tudo errado. Pois bem, o que nos fala o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje, escrito há tantos anos atrás, é muito atual. A igreja, ela tem atravessado um momento turbulento, não só a nível de paróquia, a nível de diocese, a nível de Brasil e a nível de mundo. Com as redes sociais, quantas e quantas vezes nós presenciamos pessoas que agride o Santo Padre, o Papa Francisco, doce Cristo na terra. Quantas e quantas vezes se ouve e vê alguma coisa ali mesmo com relação aos nossos bispos, nossos pastores, os sucessores dos apóstolos. O próprio Dom Posidônio, algumas pessoas aqui, tá? Não sei se é brincadeira ou não, em vez de chamar Dom Posidônio, chamam Dom Possuído. E não seria diferente também com este pobre homem que Deus chamou para este ministério, para o sacerdócio, há mais de 30 anos atrás. Com muitas virtudes. Olha, gente, mas com tanto defeito, que se juntar os defeitos de vocês, eu ganho. Mas Deus, aos poucos, está trabalhando em mim. Aos poucos Ele vai me modelando, vai me revestindo de mais humildade, mais serenidade, mais refrigério, mais sabedoria, mais ciência. E aos poucos a gente vai, portanto, tornando este homem esperado por Deus que sejamos. Eu queria, antes de tudo, pedir que vocês rezem por mim. Mas por que, padre? O senhor está passando alguma dificuldade? Não, não é por isto. Ora, se até o Papa, que é o Papa, pede oração, que dirá eu? Para que esta oração?
para que eu me converta, para que eu me torne um padre santo, para que eu tenha mais paciência quando vi as tempestades, enfrentá-las com serenidade, sabendo que o meu Deus não dorme nem cochila. Na hora certa ele se levantará do travesseiro e agirá e colocará as coisas na sua conformidade. Esta mistura de português, índio, cearense e paraense em mim, talhou em mim um caráter muito forte. Mas um caráter forte, mas um coração de criança, que não guarda rancor, que não tem raiva de ninguém, que ama todo mundo, que é muito espontâneo, não tem falsidade nos meus lábios nem no meu olhar, não tem dupla personalidade. É isto aqui que vocês viram mesmo, um certo extravagante, tá? A ponto de fazer alguma brincadeira com vocês dizem, mas isso, o padre é doidão mesmo. Quantas vezes ali eu chegava na sacristia e dizia, e aí doidão? Parece uma coisa ali tola, vinda da boca de um padre, um teólogo, um filósofo, alguém que já andou grande parte da Europa, que já exerceu alguns encargos na diocese, mas esta é a maneira que eu encontrei de me aproximar e falar a linguagem do povo, porque esta é a linguagem do povo, aquela linguagem cheia de termos técnicos, cheia de florzinha teológica, não é a linguagem do nosso povo, não. Concordam? A linguagem do nosso povo é a mais simples possível. Eu sou bacharel em filosofia, bacharel em teologia, formado como professor, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não me adiantou de nada isto, eu nem me arrogo disto, porque eu aprendi a ser padre no meio do povo, por isto os erros e os acertos, porque é assim o nosso povo, cai e se levanta. Eu aprendi a ser padre com os mais simples, os mais humildes, os caboclos, os quilombolas, os índios, os velhos, velho não, os experientes. Mais ousado? O diácono falou, quem sou eu? Portanto, não percam tempo com picuinhas, fazendo pré-julgamento das pessoas. Não percam tempo com intriga, com leve trás, porque isto não faz parte de quem é a Igreja de Cristo. Hoje eu estou aqui. Será se amanhã, com tudo que ultimamente eu tenho vivido, eu vou amanhecer vivo? Será que alguém que está aqui hoje, me olhando com este olhar assim, choroso, estará vivo amanhã? A vida é um sopro, e a gente perde tanto tempo com picuinha, com briga, com encrenca, querendo fazer o padre nossa imagem e semelhança do nosso jeito. Se não for do nosso jeito não servem, se não for na nossa metodologia, na nossa teologia, na nossa maneira pastoral de viver na comunidade, não servem. A gente perde muito tempo com isto, e a igreja não é do Papa, não é do bispo, não é do padre, não é de vocês, a igreja é de Cristo, é de Cristo. Nós somos meros colaboradores, nós somos diáconos desta igreja, só servo e servos inúteis, só fizemos o que deveríamos fazer, como diz a Escritura. Então, se eu posso lhe pedir uma coisa, o que eu peço é, se abracem mais. Se amem mais, amor sem fingimento, amor que seja capaz de se rebaixar e lavar os pés do outro, sem querer brigar por status na igreja, porque na igreja se tem muito trabalho, e não se serve a Deus só como bispo, ou como padre, ou como freira, ou como diácono, ou como coroinha, se serve a Deus até mesmo lavando o banheiro da igreja, e não é um serviço inferior ao serviço de um sacerdote. Tem dignidade da mesma forma. Quando eu passei no meu período de 11 anos no seminário, botei galinha para chocar, criei porcos, criei peixe,
lavei roupa, lavei banheiro, penteei cachorro, botei galinha para chocar, trabalhei na gráfica e sabe de uma coisa? Todas estas funções eu fiz com amor, porque eu sabia que eu estava construindo o reino de Deus naquele momento. Que naquele momento eu estava servindo ao meu Deus, ao meu Senhor. Não brigue por status, por função na igreja. Existem muitos hospitais com doentes. Vá visitar, perca tempo com isto não. Existem muitos presos precisando de uma palavra de conforto e os protestantes fazem isto muito mais do que nós. Enquanto isto, às vezes a gente quer brigar, achando que a minha pastoral, o meu movimento é melhor do que o outro. Ou eu sei muito mais do que o padre. Aqui é quando a gente encontra alguém arrogante dessa forma. Não percam tempo com isto. Só se coloque a serviço do reino e da igreja. Tá? Só se coloque a serviço do reino e da igreja. Se amem mais, se acolham mais, se perdoem mais, se abracem mais. Porque daqui a algum tempo nós não podemos mais ver o rosto uns dos outros. E nem dizer o que deveríamos dizer com aquela palavra afetuosa, carinhosa. Poderá ser tarde demais. Quem diria que amanhã eu já teria que picar a mula, como diz vocês. Por isto, nós não sabemos do dia de amanhã. Vai perder tempo com picuinha, com raiva, com rancor. Quem carrega carga de graça é burro. Libera isto, perdoa, ama, acolhe. Viva a tua fé. Viva em plenitude o amor tão exigido, tão querido da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não julgue, não condene, não aponte. Porque todos nós temos o telhado de vidro, inclusive o padre, não sei os diáconos. Amem mais, isto é ser igreja. Perdoe mais, isto é ser igreja. Se acolhem mais, isto é ser igreja. Sejam mais unidos, isto é ser igreja. Coloca a tua vida a serviço, isto é ser igreja. O resto é balela. É conversa fiada. É trocadilho de palavra para enganar o povo, para enganar as pessoas. Amem-se. Porque se amando, se perdoando, se acolhendo, fica mais fácil vencer a tormenta da vida, as tempestades do mar da nossa vida. E quando esta tempestade vier, se você é uma pessoa que ama, que acolhe, que perdoa, que não julga, que não condena, que não escavaca para poder desgraçar a vida do outro, ainda tendo Jesus que está ali dentro da barca, não há por que ter pavor, não há por que ter medo, não há por que tremer na base, porque Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do vento, Ele tem poder sobre as ondas, Ele tem poder sobre as nossas tempestades, e não há tempestade que seja para sempre, não há noite que seja para sempre, não há dor que seja para sempre, não há sofrimento que seja para sempre. A minha alegria é saber que um dia nós nos encontraremos no céu, onde não haverá mais dor. Mas para isso precisamos caprichar, sobretudo robustecendo a nossa fé na palavra, na Eucaristia, para que possamos juntos com Jesus vencer as nossas tormentas. Todos nós temos as nossas tormentas, todos nós temos os nossos medos, nossas frustrações, nossas histórias. Portanto, seguremos firme na mão daquele que está dentro da barca da nossa vida, da nossa existência, e confiemos, porque nada na vida acontece sem o desígnio de Deus. As tormentas é para provar até onde vai a nossa fé, até onde é a nossa credibilidade neste Deus vivo e verdadeiro, que tem poder sobre todas as coisas. Sossega teu coração.
sossega. Deixa Deus agir. Ele sabe tudo. Ele é juiz imparcial. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega tuas dores ao Senhor. Tuas tormentas, teus sofrimentos, tuas contradições, teus medos na mão do Senhor. E se porventura tu perceberes que está só um passo atrás de ti, não tenha pretensão achando que é seu espaço. É o próprio Deus que te carrega no colo. Confia no Senhor e tenha paz. Confia no Senhor e tenha paz. Que Deus abençoe esta paróquia, que possamos ver novos tempos. Um tempo de uma igreja que esteja de fato comprometida com o Evangelho, onde todos tenham voz e vez, e onde todos sejam irmãos e não adversários, e onde nenhuma pastoral, nenhum movimento, nenhuma corrente teológica ou pastoral se prevaleça, mas prevaleça, portanto, o grande mosaico do rosto daquele que é esposo da igreja, Cristo Jesus. Todas as vezes que vocês comungarem, eu estarei também presente na comunhão com vocês, porque eu estarei em comunhão convosco, aonde quer que eu esteja. E rezem para que eu morra sacerdote, porque eu não penso de ser outra coisa senão gastar a minha vida pelo reino, pela igreja, mesmo com os meus defeitos. Quem sabe que daqui a chegar aos 60 anos, aí eu crie vergonha na cara e eu seja o padre tão sonhado que Deus sonha, que Deus quer. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, vos guarde e livre de todo mal, e possam ser de fato uma igreja comprometida com a verdade. Amém.